Você entrou numa montanha russa, sentou no banquinho, baixou a catraca ou apertou o cinto, o carrinho começa a sair do lugar. Aí na montanha russa, quando você sobe, que você sabe que depois você vai descer, ou seja, você vai ter uma queda e que essa experiência você não sabe como é, você para e você pensa, nossa, como é que será essa experiência? É nesse estilo que você vai começar a escrever sua sinopse. Então, só espera aí a vinheta passar e eu já conto pra você como é que você vai fazer isso. Eu tenho um vídeo que fala sobre sinopse, por que ela serve. Então, como é que eu falei sobre sinopse? Primeiro a gente tem que saber o que é sinopse. Já gravei um vídeo nesse canal que fala sobre sinopse, resumo e resenha. Se você não sabe, tem aqui em cima ou desse lado aqui sobre o que é sinopse. Então, basicamente é o marketing do seu livro. Você vai levar o leitor para ler o que você escreveu. Não importa se seja livro de romance, de ficção científica, de fantasia. É para você levar o leitor para ler o seu livro, certo? Então você precisa de ferramentas do quê? De marketing, tá? Você precisa levar o leitor, você precisa convencer a ele e ler a sua história, tá? Não importa se seja boa ou ruim, você precisa levar ele para ter essa experiência. Por que eu falei sobre a montanha russa, o looping? Porque você não vai contar a experiência que o leitor vai ter, você vai provocar a curiosidade dele na leitura do seu livro. Então, o que vai acontecer? Primeiro, você precisa ter uma visão de como fazer a sinopse, ou seja, o cara não sabe quem é você, o cara não sabe sobre o que você vai escrever, o cara nunca leu, você tem que considerar isso, o cara nunca leu sua história, não sabe de como você escreve, do que você escreve, qual a sua opinião sobre o que você escreve. Então você tem que ter isso em mente. E na sinopse você tem que ser simples e direto, não que tem que ser um texto curto, porque na verdade na sinopse não existe texto curto, existe texto eficiente, que leva realmente o leitor para ler o seu livro, tá bom? Então na Amazon ou em qualquer outra plataforma tem debaixo do livro, né, aquela sinopse ou na descrição mesmo, para a pessoa saber do que se trata, como é que vai ser essa experiência e como que será mais ou menos. Na sinopse você não vai contar o que vai acontecer no final da história. Isso que é muito importante você saber disso, tá? Então, o que acontece? Se toda a história ela funciona, as engrenagens dela rodam como se você rodam no sentido de pegar o conflito, você tem que ter o conflito para que essas engrenagens rodem e você gere a história, você gera essa experiência do leitor. Então você tem que contar o que acontece, qual que é o conflito do personagem. Mesmo que esse personagem não saiba desse conflito, e se você não possa contar qual que é o desfecho, você tem que fazer com que o leitor tenha uma ideia do que vai acontecer. Ou seja, nesse conflito geralmente tem um lugar, tá? Então anota aí, qual que é o lugar onde esse conflito, o que acontece no seu livro, tá? Você vai colocar na sinopse o lugar, ou seja, onde esse conflito acontece, quem que está nesse conflito, tá? Ou seja, quem é que tá, quais que são os personagens, tá? Você não precisa colocar todos os personagens da história, só os mais importantes, ou se tem muito personagens e cada capítulo fala de um personagem, você vai falar do quê? Do conflito em si, o que gera todos esses personagens ficar dentro da história, que é isso que gera a ficção. Tem que ter um conflito, tem que ter algo que o leitor se interessa, tá? Porque se você contar o conflito e o desfecho, eles já vão olhar para sua cena, bom, já sei do final, então não precisa ler, porque o simples fato lembra da metáfora da montanha russa, se souber como é que é essa experiência e você já contar como é que é essa experiência, ele não vai querer saber de ler, já vai saber, tá bom, o mocinho contra a mocinha, eles casam, tá bom, então não precisa saber de mais nada. Então, é isso que você tem que saber. Na sinopse, você não pode contar o final e nem como isso acontece, né? Porque a J.K. Rowling, tipo, posso ter vários exemplos aqui, só que o mais fácil é Harry Potter. Todo mundo já leu, não preciso contar de Dostoiévski, então vamos lá. Ela não conta como é que isso acontece, a trajetória do Harry até chegar no final do livro. Ela só vai contar para você depois.
Então, na própria sinopse, você não vai falar do que acontece. Do que acontece. Você pode dar uma breve explicação bem rasa, né? Você pode esconder como que acontece esse conflito, como que faz para resolver esse conflito, porque geralmente é como que resolve nas histórias, ou não resolve, tá? Ou, por exemplo, lá no Game of Thrones, um exemplo muito fácil também, você não sabe se a Daenerys vai conquistar e qual forma que ela vai conquistar, tá? O leitor ou o telespectador tem uma noção de como vai ser, só que você não vai contar. As coisas acontecem ao decorrer da história. Então, na sinopse, você não vai contar, você vai só dar umas leves pinceladas. Sabe o que um grande pintor faz antes de pintar sua obra? É fazer os contornos, né? Os rabiscos, né? É esses rabiscos que você vai falar. Quem vai ver a sua obra, quem vai experienciar a sua obra, ele tem que ter só uma breve noção, senão ele nem vai ler a sua história. Por quê? Porque a sinopse ela conta mais ou menos o que vai acontecer, né? É só uma base para o leitor saber o que ele vai mais ou menos saber na sua história. Então, primeiro lugar, né? Depois quem? Tem um personagem aí que vai que está envolvido nesse conflito. Ele pode não saber quem fez esse conflito também. Tem o vilão, você tem que definir também o inimigo em comum, que é o vilão, ou uma circunstância, ou é o próprio conflito que é o vilão. O que acontece que tira essa quebra de narrativa. Você pode contar isso na sua sinopse. Como você conta também como que ele deve chegar para resolver esse conflito. Mas você tem que, como eu já falei novamente, você tem que provocar uma curiosidade no seu leitor, tá? Você não vai contar tudo, então você vai deixar só na superficialidade da sua história, tá bom? Então, você vai contar poucas coisas para que o seu leitor descubra o que vai acontecer, tá bom? E por quê? Por que o personagem vai querer resolver esse conflito, né? Por que ele vai atrás? Porque ele quer, porque ele precisa saber como é que isso se desenvolve, né? Isso que é importante. Então, primeiro onde, segundo quem, como e por quê. No seu texto, no caso que eu estou falando aqui para você escrever sua sinopse, você não precisa ser numa ordem, aonde primeiro, ou primeiro fala do personagem, ou como ele descobriu sobre esse conflito, ou por quê. Então, isso na sinopse você vai achar a melhor forma para que o seu leitor fique, que tenha curiosidade para ler a sua história, tá bom? Eu trouxe um exemplo, eu não tenho como falar sobre um outro exemplo a não ser o meu, tá bom? Eu só posso falar por mim. Então, eu preparei aqui, eu vou trazer para vocês, eu vou ler aqui a sinopse do meu livro, que é muito rápida, são 3 parágrafos, é muito simples. Se você quiser servir como exemplo para fazer suas sinopses ou criar sinopses de outros livros, não tem problema, só você mudar, não tem problema, não tem o frescor de você copiar a sinopse, tanto porque sinopse você faz nem 1 minuto. É muito rápida. Então eu vou ler para você a sinopse. Se você quiser servir como exemplo, tá? De você ver como é que se você fomenta para a pessoa ver como é que é o conflito e saber sobre essa experiência, querer ler o seu livro, querer ter essa experiência do que vai acontecer com o seu personagem, você pode seguir esse exemplo. Então vamos lá. Vamos lá. Em um futuro caótico causado pelo aquecimento global, um garoto acorda no litoral paulista sem saber nada sobre si ou sobre o que está à sua volta. Pronto, já falei onde que acontece esse conflito. E o conflito, que é o quê? O personagem não sabe nada sobre si. E ele tem que desenvolver, ele tem que fazer alguma coisa ao redor desse cenário caótico, tá? Segundo parágrafo, na companhia de um robô sucateado, ele busca se conhecer, cria laços inesperados com uma garota e um idoso e gera questionamentos afetivos e filosóficos. O leitor sabe mais ou menos o que vai acontecer, o que ele espera que vai acontecer. Você tem que liberar nessa sinopse, ou nesse sinopse,
o que você acha que o leitor vai experienciar. Não adianta você mentir, porque o leitor não é bobo. E se você mentir para ele, ele vai ler o quê? 1, 2 parágrafos do seu livro e não vai continuar. E você vai ser mal visto ainda, certo? Isso é muito sério mesmo, é muito sério mesmo, tá? Então você não pode criar uma expectativa mirabolante. Você vai falar aqui que não, é um estudo sobre a vida em uma sociedade. Não. Você tem que ser sincero sobre você, sobre o seu livro, sobre o estilo. E mais uma coisa, você não vai contar na primeira pessoa, é sempre uma pessoa. Você tem que considerar que quem está fazendo a sinopse não é você, é uma pessoa distante que já leu o livro e que está contando para uma outra pessoa o que você vai, o que o leitor vai ter de experiência, certo? Então, beleza, vamos ao terceiro parágrafo, sem mais delongas. O leitor de Anonimatum, que é o livro Anonimatum, tá? O leitor de Anonimatum acompanha o garoto com crise de identidade em um mundo que perdeu a sua, ou seja, um mundo que perdeu a sua identidade também, sendo levado a questionar seus valores, certo? Então, o leitor sabe mais ou menos o que vai acontecer, tá? Esse aqui é o robô, ou seja, você tem que também colocar o que está na sinopse, o que representa na capa e todo o seu projeto gráfico, certo? É um mundo caótico aqui. Então, você vai criar a sinopse para que apareça na orelha do livro ou lá no site da Amazon, de qualquer forma, entendeu? Então é isso que eu falo sobre sinopse. Lembra sempre de você pegar a metáfora da montanha-russa, ou seja, novamente, lá no começo do vídeo, eu falei que você entrou na montanha-russa, você sentou no carrinho, desceu a catraca, apertou o cinto e estava começando a montanha-russa a se movimentar. Eu falei para você que eu não contei sobre a experiência de você descer, que é, no caso, o looping. O que vai acontecer depois da subida ou naquela volta da montanha-russa. É isso que você não vai contar para o seu leitor e você vai mais ou menos pincelar do que ele vai experienciar, tá bom? Eu decidi não falar sobre como é que a forma de que você vai escrever sua sinopse, sei lá, meio, começo e fim, porque isso é irrelevante. Você precisa saber quais que são os conceitos básicos da sinopse, que eu já te falei, e também naquele outro vídeo que eu tinha falado, que eu falei sobre o que é sinopse. Se você não sabe o que é, não tem ideia, sabe? Eu acho que é meio impossível, tanto porque se você já leu um livro, você sabe que tem uma orelha aqui, e geralmente tem uma sinopse, eu falo sobre o autor e tudo mais. Então é isso que eu vim falar para vocês sobre o que é isso, como é que funciona e os conceitos básicos. E eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, se a informação ficou muito rápida, muito confusa, coloca aí nos comentários, se inscreve aí que olha, gente, eu tô voltando a fazer vídeo, tá bom? Então eu vou fazer um conteúdo bem legal para vocês, estou fazendo os roteiros aí dos vídeos que vão ser gravados aí, passados aí no YouTube, então fiquem ligados. E é isso, fiquem pro próximo vídeo e tamo junto.